Vamos lá, é impressionante o nível de hipocrisia do Lula e da CNN. Estamos aqui com o Américo Martins para que nós possamos falar de Venezuela. Por qual motivo? Bom, por enquanto, assim, aquela transparência solicitada, América, não ocorreu. As atas da eleição, se existem, tipo assim, nunca vi nem comi, só ouço falar, as pessoas não sabem cadê. E mesmo assim, o Supremo Tribunal de Justiça do país confirmou essa suposta vitória de Nicolás Maduro na eleição. E o Brasil reforça que não vai reconhecer esse resultado sem a A mulher até gaguejou ali, hein? Engraçado como que é tudo mancomunado, né? O judiciário, o executivo, os outros governos de outros países. divulgação das atas. Américo, e aí, como é que fica assim? Acabou-se a estrada para o Brasil tentar a divulgação, tentar uma transparência? Porque ontem eles já reconheceram que, sim, Nicolás Maduro venceu. Pois é, Elisa. Primeiro ponto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela não é um tribunal independente, muito longe disso. Ele é controlado diretamente pelo Executivo. A sua presidente... Engraçado é que aqui é o contrário, né? Aqui é o executivo que é controlado pelo judiciário. é uma membra ali, faz parte do partido do governo, o Partido Socialista Unido na Venezuela. Já deu declarações de que ela é chavista e madurista. Mesmo assim, eles ignoraram as várias evidências de fraudes nas eleições e confirmaram ontem o que o Conselho Nacional... Ué, mas será que eles ignoraram mesmo a evidência? Eu pensei que era só uma democracia relativa, né? O que o Conselho Nacional Eleitoral tinha dito, que o Maduro, em tese, venceu as eleições lá na Venezuela. Isso apesar das muitas evidências de fraude, inclusive declarações do Centro Carter, que é um centro que foi criado pelo ex-presidente Jimmy Carter, de que a eleição não foi limpa, não foi justa na Venezuela. E o Brasil vinha pedindo essas atas eleitorais. Para piorar ainda, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decretou o que é, na prática, o sigilo dessas atas. Decretou que ninguém mais vai ter acesso a essas atas. E o que o Supremo tá querendo a transparência das eleições lá na Venezuela, hein? Olha aí as transparências. Vamos lá. E o que o Brasil vai fazer? Eu conversei hoje pela manhã com algumas fontes do governo federal e eles me confirmaram que o Brasil vai manter a sua posição e não vai reconhecer a suposta vitória do Nicolás Maduro nessas eleições. Tá certo. O governo não vai reconhecer as eleições do Maduro, mas não vai fazer nada. Os dois são amigos, os dois são comparsas. O que vai fazer? Vai ficar empurrando com a barriga até o pessoal engolir que ele é o Maduro é o presidente mesmo, tá tudo certo. É isso que vai acontecer. Até que essas atas sejam divulgadas. O problema, Elisa, não vai ser divulgada. É que elas não serão divulgadas. Não serão divulgadas, agora cara. Do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. O Brasil vai ter uma reunião com a Colômbia, vai ser uma reunião direta, um telefonema entre o presidente Lula... Vai ser um telefonema entre o presidente Lula. E o que o presidente Lula vai falar? Vai falar bem assim: companheiro Maduro, você tem que dar um jeito nessas atas. Falsifica essas atas aí, companheiro, senão fica difícil de eu te defender. Vai vendo. E o presidente da Venezuela, o Gustavo Petro, nosso colega Caio Junqueira, tinha antecipado essa informação e essas fontes com que eu conversei hoje confirmaram que os dois vão conversar. Ou hoje ou nesse final de semana, dependendo da agenda dos dois. Já vamos acumular já. Quais são os próximos passos. No entanto, Elisa, está ficando cada vez mais claro que o governo da Venezuela não vai fazer nenhum tipo de comprometimento com relação a isso, vai continuar sustentando essa versão com muitas evidências em conta. Mas não vai mesmo. O político nenhum tá nem aí com a população, não. Ele quer se manter no poder. Essa é a realidade. Essa é a realidade. De todos os políticos, em geral. Que loucura, cara. Que loucura. Contrário de que o Maduro teria vencido as eleições. Então fica apenas um caminho, na verdade, para o governo brasileiro e o governo da Colômbia. Qual que é? Denunciar
as arbitrariedades do governo do Maduro e cobrar, mais uma vez, mais transparência. A partir dali, podemos ter várias outras discussões. Se vão aplicar sanções, que tipo de movimento pode haver e pode ser feito contra o governo do Nicolás Maduro. Mas está claríssimo que essas atas nunca serão divulgadas. Nunca serão divulgadas, certinho. O governo Maduro não pretende atender às exigências do Brasil, da Colômbia e de outros países por mais transparência, e isso vai deixar o Brasil numa posição incômoda. Vai ter que, muito provavelmente, fazer essa denúncia do processo eleitoral que foi fraudulento na autocracia da Venezuela, Elisa. E a gente viu algumas cenas, né, de Nicolás Maduro dizendo, Brasil, Lula, vocês não precisam se preocupar com o resultado da eleição. Se ocorrer qualquer coisa, nada que um derramamento de sangue não resolva. Você fala assim, oi? E aí... Não, peraí, é isso mesmo que eu tô ouvindo? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Maduro falou que vai ter um derramamento de sangue, Cara, que bagulho surreal. O que eu acabei de dizer ali é isso mesmo. O cara quer se manter no poder a qualquer custo. Ele não tá preocupado com a população dele. Não foi democrático. Teve amigo meu falando pra mim assim que, mas você tá preocupado com a democracia deles? Lá é problema deles. Eu falei, cara, se você é a favor da população, seja ela brasileira ou qualquer população do mundo, cara, você não pode pensar desse jeito. Então, se o pessoal escolher outro tipo de presidente para eles, então eles estão errados. Eles têm que engolir aquilo que tem mesmo e já era. Cadê a democracia? Cadê a justiça disso? Mas lá é melhor, que lá não é que nem o capitalismo. Tudo bem, cara. Eu não vou entrar nesse mérito, não. De capitalismo, socialismo, comunismo, não vou entrar nesse mérito. Mas se você votou e escolheu para ter o seu presidente, você tem o direito de ter o seu presidente. E eles não estão tendo esse direito, então você não pode ser a favor disso. Senão você é uma pessoa hipócrita. Tá? E é isso que eu queria dizer. Vamos voltar pro vídeo ali. Maduro, né, Américo, que diz, ô presidente Lula, toma um chazinho de camomila. Viu? Você fala chazinho assim, de camomila depois de falar uma coisa né? dessa. Cadê algum mínimo equilíbrio? Américo... Que loucura. Nós temos mais de 2.000 presos na Venezuela, cerca de 30 mortos nos protestos que aconteceram. Então, houve ali uma convulsão social, inclusive, na Venezuela. É muito grave o que está acontecendo. Cara. E por isso, esse assunto vai ser tratado tanto pelo presidente Lula como pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, numa conversa. Aí eles vão definir quais serão os próximos passos. Mas está claro... Foi me dito hoje, sem a menor sombra de dúvida, que o Brasil não vai reconhecer essa suposta vitória do Maduro enquanto... Então, mas a questão não é nem não reconhecer. A questão é o que vai fazer em respeito a isso. Vai deixar do jeito que tá? Vai continuar amiguinho? Vai apoiar? O que vai acontecer, cara? Vai impor sanções? Eu nem sou a favor de sanções. Quem tá perdendo é o povo, tá? Eu vou ser sincero aqui pra vocês. Nem sou a favor disso. Mas alguma coisa tem que ser feito. Não pode ser conivente com isso, não. Que loucura. Que loucura. Enquanto não acontecer essas atas. Como essas atas não vão aparecer, o Brasil fica aí agora na obrigação de dar o próximo passo. Muito provavelmente uma condenação à postura do Maduro. E situação... Tem uma coisa que confunde, eu quero lhe perguntar isso também, porque você acompanhou. Assim que ocorreu a eleição na Venezuela, houve um comunicado do próprio PT, dizendo assim, parabéns por ter sido um momento pacífico e tudo mais, né, de eleição, e temos certeza que Nicolás Maduro muito prontamente vai responder aos questionamentos democracia do mundo, né? relativa. Porque, assim, ao fazer uma nota parabenizando, fica parecendo então que a gente está, né, apoiando tudo que aconteceu. Ali gerou uma dúvida, mas essa nota também diz... Então, mas como assim pareceu que a gente está apoiando? A gente não, o governo está apoiando. Não é a população que está apoiando. Talvez aqueles que se identificam com a mesma mentalidade do governo, do PT, do Lula, talvez seja apoiando também. Não sei, mas pessoas em geral não. Acho que não. Esperamos que o país responda a todos os questionamentos do mundo. Ou seja, trouxe esses dois lados de interpretação, mas deixou no colo aquela impressão de que, bom, então o Lula já reconheceu a vitória do Maduro? Reconheceu.
Reconheceu. Pois é, mas isso não aconteceu. É preciso fazer a diferenciação clara entre o que é a posição do PT, Isso não aconteceu, que é né? o partido do presidente Lula, e que de fato reconheceu a vitória do Maduro, logo depois do Conselho Nacional Eleitoral ter declarado essa vitória, sem ter apresentado em nenhum momento os números. Sem ter os números não é possível reconhecer qualquer tipo de vitória. O PT, apesar disso, resolveu reconhecer a vitória do autocrata de esquerda, o Mas ditador, reconheceu ou não reconheceu? Nicolás Maduro. O governo brasileiro tomou uma outra atitude. Cobrou a transparência no processo eleitoral, agora ele cobrou. a liberação, dessas atas, cobrou que o mundo inteiro tenha acesso às informações dessa eleição. Só que o regime venezuelano não está disposto a fazer isso, não vai fazer isso. Ontem ficou mais claro do que nunca. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, principal tribunal do país, que mais uma vez não é independente, determinou que as atas devem permanecer em sigilo. Isso significa que elas não serão divulgadas. Não existe essa possibilidade Transparência total, neste hein? momento. Portanto, o governo brasileiro vai ter que tomar uma posição que muito provavelmente vai ser diferente da posição. Que a posição que o governo vai tomar é simplesmente nenhuma. Nenhuma. Não vai tomar posição nenhuma. Fica vendo o que eu tô te dizendo. Não vai tomar, não vai ter posição. Vai pegar, dar um tapinha ali. Ai, não, você tem que dar as atas. Você tem que ter transparência, mas vai ficar só nisso. Só nisso. São atabalhoada ali que o PT tomou logo depois das eleições, reconhecendo como democrática a eleição do Maduro, sendo que mais uma vez, Elisa, nós temos muitas evidências, não só da oposição, inclusive de observadores internacionais do Centro Carter, um dos centros mais respeitados no mundo de defesa da democracia e dos direitos humanos. Os representantes do Centro Carter foram dos poucos que foram permitidos entrar na Venezuela, saíram de lá, quando estavam fora da Venezuela, fizeram declarações contundentes e claras, dizendo que o processo não foi justo e não foi. Acho que não foi, cara. Acho que não foi. O Supremo, lá da Venezuela, declarou. É lógico que não foi. Não foi nada justo as eleições lá. E fica aqui os meus profundos sentimentos para essa população. Porque para ter um presidente para falar em derramamento de sangue, em caso de não se manter no poder, cara, é triste uma nação ficar abaixo desse cara. É triste uma população ficar abaixo desse homem. E é isso aí, galera. Se você ficou até aqui, dá seu like aí, se inscreve no meu canal, que em breve tem mais. Tchau, tchau.